Mas a Câmara tomou uma decisão em relação a uma matéria, e quando a matéria chegou no Senado, e que eu coloquei, inclusive com um pouco de pressa, digamos assim, em relação a votar essa matéria no Senado, era a minha preocupação, como presidente do Senado e como presidente de um poder, de não deixar as eleições municipais sem condições técnicas e jurídicas de candidatos no Brasil disputarem as eleições sem uma regra de financiamento de campanha. E a Câmara, quando fez as alterações, fez também com legitimidade para fazer, porque é o sistema que vivemos. Então, a gente respeita a votação de todos os deputados da Câmara, assim como a Câmara deve, com certeza, respeitar a votação do Senado Federal. Quando o ministro Paulo Guedes fala mais Brasil e menos Brasília, é uma coisa que toca todos os congressistas, especialmente os municipalistas, que eu me considero um deles. As pessoas transferiram responsabilidades para os municípios e para os estados, transferiram atribuições para ele ao longo dos últimos anos e não transferiram as condições para que eles custeiem e que arquem com essas despesas que foram transferidas pelo Congresso, pelo governo central. Então, as coisas acontecem onde as pessoas vivem. As pessoas vivem na rua, no bairro, no distrito, na localidade, no município, no estado, depois que vem a União. E a União está muito longe das pessoas, ela não sabe o problema das pessoas, lá onde elas vivem. Então, eu não tenho dúvida que o Pacto Federativo, o novo Pacto Federativo, é, sem dúvida nenhuma, descentralizar os recursos que ficam sob o controle da União e que muitas das vezes a União não tem a capacidade sequer de elaborar um projeto para uma região do Brasil, que aquele projeto vai servir como uma fonte de desenvolvimento, de arrecadação e de emprego para aquela localidade. Quem falar que vai reduzir imposto à reforma tributária, vai estar faltando com a verdade. A gente precisa simplificar, porque a partir da simplificação vai ser, com certeza, a mola propulsora para novos investimentos. Todas as empresas, elas precisam, muitas das vezes, de um andar do seu prédio, ou de 2 ou 3 salas para colocar contador e advogado para entender essa legislação nossa que é um Frankenstein. A gente está fazendo a reforma da Previdência para equalizar a conta, ela não vai resolver. E a gente precisa da reforma tributária para simplificar a vida das pessoas. Se simplificar, vai dar condições para as pessoas investirem com segurança. E se fizermos a reforma, a gente dá um sinal claro para fora, venham para o Brasil, que nós estamos aqui com as contas equilibradas e com um Estado com muitas peculiaridades e com muitas oportunidades do ponto de vista de investimento que o mundo aguarda, as reformas para vir investir no Brasil. E aí a economia vai girar, aí vai gerar os empregos necessários e as coisas vão acontecer. O ministro Paulo Guedes vai ser convencido pelo presidente Bolsonaro, que já disse que é contra a criação de novos impostos. O sentimento dos senadores e o sentimento dos deputados federais, que já foram manifestados pelo presidente da Câmara e por mim, é de não criarmos uma nova fonte de tributar os brasileiros. E em relação a outras estatais, como os Correios, por exemplo, há objeções, mas acho que tem um caminho para fazer a sua privatização. Em relação à Eletrobras, há um receio em autorizar a privatização da Eletrobras. Então, se você me perguntar hoje, qual seria uma empresa que, com muita dificuldade, seria privatizada, seria a Eletrobras. Tem que ter uma agenda de privatizações. O governo não pode começar pela Eletrobras, ele pode começar por outra. Começa pelo que tem mais facilidade para depois chegar no que tem mais dificuldade. O governo não tem base. A dificuldade é isso também. Quando você abriu mão desse modelo de coalizão, os partidos políticos e os parlamentares estão desobrigados de ser uma base sólida, digamos assim, para o governo na Câmara e no Senado. E é por isso que muitos episódios que têm acontecido e que são recorrentes no Senado e na Câmara, a gente vê todo dia, é porque o governo não tem uma base que ele possa contar. Ele tem apoiadores em pautas específicas que se posicionam, às vezes, favoráveis àquela tese do governo. Esse novo modelo apresentado pelo presidente fez com que o parlamento ficasse fortalecido, porque agora as decisões
viraram praticamente parlamentaristas, porque se o parlamento for contrário a uma posição ou uma manifestação do executivo, vai acontecer a vontade do parlamento. Nesse modelo que foi estabelecido de governança, o governo encaminha as pautas e elas só estão acontecendo porque elas passaram a ser do parlamento. No momento do protocolo ou no momento da entrega da matéria, o governo se afasta do acompanhamento da discussão da matéria. O Congresso escolhe qual que... E o Congresso escolhe qual vai fazer. É isso. A disputa do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre a embaixada, ou sobre ser embaixador ou não, ela se transformou numa disputa política. Ela deixou de ser técnica desde o primeiro dia da sua indicação. Por quê? Porque é o filho do presidente da República, é uma embaixada importante. O que eu tenho acompanhado das conversas dos senadores é que muitos senadores estão simpáticos à indicação do Eduardo. Muitos senadores estão simpáticos. Se vai ser aprovado, se vai rejeitado, vai ser eleição e mineração só depois da apuração. Muito obrigado. Primeiro eu quero me congratular com um evento dessa natureza e dessa amplitude em relação para esse momento que todos nós estamos ajudando a construir, de que Brasil nós queremos amanhã. A imprensa, sem dúvida nenhuma, tem um papel fundamental na divulgação dessa atividade parlamentar. Eu tenho a convicção disso, que esse congresso será lembrado como o congresso mais reformista de todos os tempos, porque teve a coragem de assumir a dianteira de debates que eram, há alguns anos atrás, impossíveis de se levar, como reforma tributária, reforma da Previdência, Pacto Federativo. E as coisas estão avançando porque a gente tem a consciência do tamanho da nossa responsabilidade. Hoje nós vivemos um momento, principalmente político no Brasil, em que nós temos que aproveitar para fazer todas as reformas que a sociedade brasileira está a exigir, que não conseguiu fazer nos últimos anos. Essa reforma tributária, embora já tenhamos algumas propostas tramitando no Congresso Nacional, mas o governo ainda não colocou a proposta definitiva do governo. A Confederação Nacional do Comércio vem estudando isso exaustivamente. Nós vamos nos posicionar no momento certo, mas primeiro nós precisamos saber o que é que o governo está pensando a respeito disso e como vai fazer essa reforma tributária. Precisa se discutir exaustivamente para que essa reforma tributária não perdure só por 1, 2 anos não, que ela seja uma reforma tributária que valha por muitos anos.